Evangelho de João, capítulo 10, leremos o verso de número 11. Assim diz a palavra do nosso Deus: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui diante do Senhor, reunidos em nossas casas, mas espiritualmente conectados através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, nós clamamos para que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos edificados, alimentados e sustentados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos enfrentando uma realidade sem precedentes na história recente. Sem dúvida, o momento mais difícil antes ou anterior a essa epidemia foi a Segunda Guerra Mundial. Essa pandemia, ela afeta todo o planeta. Temos visto através dos noticiários que muitos países estão sofrendo e sofrendo intensamente. E alguns sentimentos ou algumas sensações são produzidas em nossos corações. Eu separei aqui algumas delas, que têm o prefixo in. Impotência. Estamos diante de um vírus que não sabemos como lidar com ele. Insegurança, instabilidade, improbabilidade, nos sentimos indefesos. Essas características, elas também podem ser encontradas nas ovelhas. Existem 1.400 espécies de ovelhas no mundo, e essas ovelhas, elas têm características em comum. São dóceis. Essas ovelhas são inteligentes, reconhecem os rostos dentro do próprio rebanho e também a voz do pastor. No Reino Unido, o estudo da Universidade de Cambridge comprovou que humanos e ovelhas têm habilidades semelhantes de reconhecimento facial. A habilidade delas é apenas 10% inferior à dos humanos. Mas as ovelhas também, elas têm a característica da insegurança, por isso elas são presas fáceis. As ovelhas têm uma tendência a se dispersar do pastor com muita facilidade. Por isso nós aprendemos na Bíblia que os pastores estavam sempre cuidando do rebanho, tanto de dia quanto de noite. Não precisamos de um vírus para nos dizer que nós somos impotentes, inseguros e indefesos. Afinal, a Bíblia diz que somos ovelhas. Ovelhas. No entanto, não podemos esquecer de quem é o nosso pastor. Somos ovelhas frágeis, somos ovelhas inseguras, mas nós temos um pastor e não podemos tirar os nossos olhos daquele que nos conduz. Você não está jogado neste mundo dependendo do acaso, indefeso, diante de um inimigo desconhecido e potencialmente letal. Um pastor que tem um cajado e um bordão nas mãos, cuida e protege você. Davi talvez seja na Bíblia o exemplo mais conhecido de pastor que cuidava de ovelhas. E nós aprendemos que ele defendeu o rebanho do leão e do urso. E quando ele estava diante de Golias, Davi disse, lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi era um pastor que não temia os seus adversários, por uma razão muito simples. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele conhecia o supremo pastor. E nós entendemos, à luz das Escrituras, que Davi era um pastor que prefigurava Jesus Cristo. Lá em Ezequiel, capítulo 34, verso 23, nós temos aqui Davi como sendo aquele que prefigura o Messias que virá. O texto diz,
Suscitarei para elas, para as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Aqui nós temos então Davi como aquele pastor que aponta para o supremo pastor Jesus Cristo, que está falando aqui nesse texto de João 10 a respeito do cuidado dele para conosco. Quanto mais nós conhecemos o nosso pastor, mais confiança e segurança nós teremos diante de todos os inimigos que tentam tirar a nossa paz. Esse é o momento em que nós precisamos nos atentar muito mais para tudo aquilo que se fala ao nosso redor. Nós precisamos nos atentar para aquele que cuida das nossas vidas, para aquele que nos protege. Quem nos protege dessa pandemia é o bom pastor. F.F. Bruce, quando comenta esse texto, ele diz que o pastor prova ser bom porque ele se preocupa em primeiro lugar com o bem-estar das ovelhas e não com o seu. Jesus Cristo é o bom pastor porque ele se preocupa conosco. Esse texto de João, capítulo 10, ele vem logo depois de uma cura que Jesus faz. Essa cura provoca uma disfunção na liderança religiosa da época, porque Jesus cura no sábado. Mas Jesus curava pessoas no seu tempo, porque Jesus queria ver o bem-estar dessas pessoas. Jesus ele veio para mudar a nossa sorte. Jesus ele se apresenta como aquele que nos protege diante das inúmeras adversidades e diante dos inimigos que se apontam na nossa frente ou ao nosso redor. Jesus Cristo é o bom pastor. A palavra bom aqui é kalos no grego, que significa digno, nobre, ideal. Jesus é o pastor perfeito. Jesus é aquele que bloqueia qualquer seta do inimigo contra as suas ovelhas. Por isso, em tempo de pandemia, nós precisamos nos lembrar que a nossa casa, a nossa vida está protegida pelo Supremo Pastor, que cuida do seu rebanho. Agora, para receber o cuidado dele, é preciso ser ovelha do seu aprisco. Para receber o cuidado dele, você precisa tê-lo como seu pastor. E para se tornar ovelha dele, para tê-lo como pastor, você precisa crer nele como seu Senhor e Salvador. Talvez você está entre aqueles que um dia já teve contato com o Evangelho, já experimentou a comunhão entre os irmãos, já experimentou algum grau do relacionamento na igreja, já ouviu falar de Jesus, mas ainda não o conhece como o supremo pastor que protege a sua vida. De repente, Deus permitiu que tudo isso acontecesse no mundo para chamar a sua atenção e para trazer você de volta para o caminho do Senhor, para trazer você de volta para o rebanho. Jesus está convidando você para voltar a fazer parte daqueles que Ele protege. Ele cuida do seu povo. E Ele cuida do seu povo não simplesmente quando esse povo está sendo ameaçado por um mal como o vírus, como o coronavírus. Não! Deus cuida do seu povo também e principalmente quando Ele nos liberta da morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo veio para mudar toda a nossa história. Ele não veio apenas para nos proteger em momentos como esse. Talvez você tenha problemas hoje na sua vida que são até maiores do que essa pandemia. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade pessoal que te assombra muito mais. Talvez você esteja muito mais preocupado com os efeitos que estão ao redor desse momento que estamos vivendo do que com o próprio vírus. Ou seja, nós podemos ser afligidos por muitas coisas e por muitas questões, mas Jesus Cristo ele vem para tranquilizar o nosso coração. E Ele vem para dizer que Ele é aquele que deu a vida dEle para nos dar a vida eterna e para cuidar de cada um de nós. Carson diz que o bom pastor, ele perde a própria vida para defender as ovelhas. Ele morre para que elas sejam salvas. Isso, e só isso, é o que faz dele o bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor,
porque Ele deu a própria vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, ninguém é capaz de nos amar como Cristo nos amou. Ninguém é capaz de nos proteger como Cristo nos protege. Às vezes nós esperamos as soluções pelas mãos humanas. Às vezes nós confiamos muito mais naquilo que pode trazer a restauração para esse momento do que no próprio Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia vem nos ensinar nessa noite é que Deus pode sim usar os outros meios para reverter esse cenário tão trágico, tão difícil que nós estamos atravessando. E nós oramos para que isso aconteça. Mas nós nunca podemos esquecer que estamos guardados e protegidos pelas mãos do bom pastor, Jesus Cristo, aquele que cuida do seu rebanho, que nos defende do leão, que nos defende do urso, que nos defende de todos os nossos inimigos. O bom pastor tem algumas características. Ele dá a vida pelas ovelhas e ele se relaciona conosco intimamente. Esse texto vai nos mostrar nos versos 2 e 3 que Jesus nos chama pelo nome. Ele não nos trata como números de estatística. Jesus Cristo não se envolve conosco como se nós fizéssemos parte de um conglomerado de pessoas. Jesus chama você pelo seu nome, porque o relacionamento dele com as suas ovelhas é um relacionamento pessoal. Basta você orar, basta você clamar, basta você pedir para que Ele esteja com você, do seu lado, te sustentando, te ajudando nesse momento, que Ele vai abençoar a sua vida e Ele vai cuidar de você. Jesus Cristo chama você pelo nome. Nós reconhecemos a voz dEle e o seguimos, diz o versículo de número 4. Agora, meus irmãos, muito cuidado porque existem vozes estranhas querendo desfocar você do seu relacionamento com o Supremo Pastor. Fuja desses mercenários, fuja dos ladrões que tentam roubar a sua paz, que tentam tirar a sua alegria, que tentam tirar os seus olhos do Supremo e bondoso Pastor. Muito cuidado, nós vivemos na era da informação e podemos acumular informação sobre informação e esquecemos de cuidar da nossa alma num relacionamento de intimidade com o Supremo Pastor. Às vezes estamos conectados na internet, conectados na TV, inúmeros canais, e sempre querendo mais e mais informações a respeito de tudo que está acontecendo, mas nós não conseguimos desconectar de toda essa barulheira para silenciosamente entrarmos na presença do Supremo Pastor e sermos pastoreados por Ele. Fuja dessas inúmeras vozes que às vezes trazem mais confusão do que pastoreiam o nosso coração. Olha o que o texto diz no verso 10, a parte A. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Cuidado com as fontes que você tem bebido. Cuidado com as informações que você tem recebido, porque isso pode intoxicar você. Nós estamos num momento da história em que nós podemos receber informações do que está acontecendo no mundo todo, a todo momento, por várias fontes. E às vezes nós não estamos emocionalmente, psicologicamente preparados para esse acúmulo de informações. Então, uma sugestão que eu dou para os amados irmãos: ouça menos as informações do que está acontecendo ao redor e ouça mais a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Ele quer cuidar de você. Ele quer acalmar o seu coração. Ele quer colocar as coisas em ordem no seu mundo interior. Muito cuidado em dar atenção exacerbada a tudo aquilo que se fala ao nosso redor. A intimidade de Cristo com as ovelhas é espelhada na intimidade de Cristo com o Pai. Olha o que dizem os versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Assim como Jesus conhece o Pai, assim como o Pai conhece o Filho, nós conhecemos o nosso pastor, que é Jesus, e o nosso pastor nos conhece. A nossa relação com Cristo é análoga à relação de Cristo com o Pai.
Ou seja, meus irmãos, nós estamos intimamente ligados com Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. O próprio Jesus vai dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, nós estamos conectados com o bom pastor e Ele é quem cuida das nossas vidas, Ele é quem zela das nossas almas, Ele é quem protege as nossas casas. E quanto mais alinhados nós estivermos com a doce voz de Jesus, mais paz nós teremos nesse momento. Por isso, neste tempo, precisamos estar atentos à voz do bom pastor que sussurra nos nossos ouvidos, dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, verso 10, parte B. O bom pastor, ele vem para nos oferecer vida e vida em abundância. Como isso pode acontecer diante de um cenário que causa tanta insegurança para as ovelhas de Cristo? Jesus Cristo, Ele vem para oferecer às suas ovelhas uma vida que vai muito além dessa. O acesso a esta realidade acontece à medida que seguimos e ouvimos a voz do bom pastor. Não tem como dar errado para o crente. Deus protege as nossas casas, mas nós podemos contrair esse vírus, mas Deus estará conosco diante desse vírus, e talvez numa situação das mais trágicas possível é você dizer: mas eu posso perder a minha vida. Quem perde a vida aqui vai estar com Cristo para sempre. Não tem como dar errado para nós. Isso significa que nós não iremos nos proteger jamais. Devemos nos proteger, devemos cuidar da nossa própria vida, devemos cuidar do nosso corpo. Temos ouvido recomendações de inúmeras fontes sobre a necessidade de ficarmos nas nossas casas recolhidos por um tempo, e devemos fazer assim, mas devemos também confiar que as nossas vidas estão nas mãos do Supremo Pastor, e quem tem as vidas guardadas por este pastor, não tem como dar errado, porque a nós foi concedida a vida eterna por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos leva aos pastos verdejantes. Ele nos leva às águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. A vara do Senhor aqui é o bordão. Esse bordão, ele era usado para atacar o inimigo. Provavelmente, Davi, quando mata o urso, quando mata o leão, ele usa o bordão para acertar o focinho do animal. Mas o bordão também era usado para acariciar as ovelhas e para ver se debaixo da lã havia alguma ferida. E o texto nos diz aqui que Deus está nos acariciando, que Deus está com um bordão consolando as suas ovelhas. O Deus que nós temos é o Deus que nos protege de todos os nossos inimigos. Quando temos uma sociedade assombrada com a possibilidade de morte, nós somos alimentados pela vida. Afinal, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos propriedade exclusiva de Deus. O pastor que nos dá, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele é o pastor que se relaciona intimamente conosco, nos conhece, sabe das nossas fragilidades, das nossas inseguranças. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas oferece uma vida abundante, porque é uma vida que não se limita a essa terra. É uma vida que se extrapola por toda a eternidade. O pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele produz confiança em nossos corações. Romanos 8, verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, porventura não nos dará graciosamente
com Ele todas as coisas. Ou seja, em momentos como esse, precisamos ter a certeza de que o Deus que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer numa cruz por nós, é o mesmo que vai cuidar das nossas vidas nesses dias difíceis. E o texto continua, Romanos 8, 37 a 39, diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do nosso supremo e bondoso pastor, que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu quero concluir esse sermão dizendo para você que os dias realmente não são fáceis. Os dias não são fáceis. Quando olhamos para essa pandemia, isso pode produzir algum nível de preocupação. Quando olhamos para a economia, não só do Brasil, mas do mundo, às vezes nós também podemos ficar preocupados. Quando nós olhamos para a falta de relacionamentos que precisamos enfrentar nesse momento por causa do recolhimento, isso pode trazer algum grau de tristeza, ansiedade ou preocupação para a sua vida. Mas o que eu quero dizer é que mesmo diante desses pilares que foram tão importantes para a sociedade, abalados, nós temos a rocha que nos dá segurança. Nós temos o bondoso pastor que cuida das nossas vidas. E se Ele cuida, nós podemos ficar tranquilos, seguros, porque Ele nos protege de todos os inimigos. Ele nos guarda de todos os nossos adversários. Nós somos o seu povo e podemos descansar, confiar plenamente no cuidado, no sustento e no pastoreio do Supremo Pastor. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas fragilidades, das nossas inseguranças. Ele sabe que somos indefesos. E nós também já sabemos disso. Por isso nós nos curvamos diante dele. Rendemos os nossos corações a ele. Glorificamos ao seu nome. Porque sabemos que só ele para nos proteger dos adversários e dos inimigos. Só ele para nos guardar em tempos de adversidade. Por isso, use esse tempo. Aproveite esses dias para você conhecer melhor o seu supremo pastor, o seu bondoso pastor. Desenvolva a sua confiança nele. Não tema, ele está com você. Ele vai produzir paz, descanso, conforto e alegria ao seu coração, mesmo diante da adversidade. Que você possa desenvolver, possa progredir no seu relacionamento com o Supremo Pastor, para enfrentar todos os problemas que te cercam nesses dias de pandemia e de todas as consequências que porventura virão. O Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente. Ele é o bom pastor que cuida do seu povo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado porque Cristo Jesus vem ao mundo para oferecer a sua vida. E quando Ele oferece a sua vida ali na cruz do Calvário, quando aquele sangue é derramado, os nossos pecados são perdoados. E nós agora temos livre acesso à Tua presença. A Tua salvação nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Glórias ao Teu santo nome, Deus. Obrigado porque uma vez que Cristo morre e ressuscita dentre os mortos, nós temos a plena convicção que o bom pastor continua cuidando das nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Nós sabemos que tem alguém que nos protege, que está ao nosso derredor, que está conosco em todo momento, e os nossos corações descansam, e os nossos corações confiam, e os nossos corações têm paz, porque o Senhor está conosco, Deus. Que a Tua presença se intensifique no nosso meio, que possamos claramente perceber que não estamos sozinhos nesse processo, mas o grande, o poderoso pastor
e está com sua vara, está com seu cajado, protegendo cada uma das suas ovelhas. Que como ovelhas, Deus, nós possamos estar bem perto do Senhor, porque é a tua presença que enche o nosso coração de paz. É a tua presença que nos inunda de segurança. Por isso, pastor, supremo pastor, cuide das nossas almas, cuide dos nossos corações. Oramos assim, no teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.